Olá, galera! Estamos aí há mais uma semana, né? Agora nós vamos trabalhar com a semana do dia 20 ao dia 24 e as nossas aulas de língua portuguesa da turma 800 é referente aos dias 22, 23 e 24 de abril. Então, hoje nós vamos trabalhar voltado para o dia 20. Lembra? Ó, então, vamos só recapitular, né? Nós já fizemos as aulas do dia 15, que foi o sujeito, o tipo de sujeito. No dia 16, eu corrigi o livro de língua portuguesa com vocês, as páginas de 98 a 100. E no dia 17, nós fizemos as correções da página 101 do livro de língua portuguesa e mais aquela folhinha extra que eu fiz com vocês também, todas as respostas, certo? Então, hoje nós vamos falar sobre o predicado, que está dando continuidade ao nosso capítulo 5 de língua portuguesa. Nós falamos de sujeito e agora a gente vai vir falando de predicado. Então, o que é predicado? Quais os tipos de predicado? E aqui eu já vou explicando. Vamos acompanhar? Então, só para a gente lembrar, nós falamos de sujeito e nós falamos dos tipos de sujeito. Lembram? Sujeito simples, composto, indeterminado, inexistente e oração sem sujeito, né? Tem o oculto e o elíptico, um nome ou outro. Aí Dionísio trouxe vários exemplos para vocês lá nas nossas aulas, videoaulas, onde eu coloquei os exemplos de tipos de sujeito. Então, hoje, predicado é aquilo que vai complementar os nossos sujeitos, tá? Então, o sujeito e o predicado são os dois termos essenciais de uma oração. Lembrando também que eu já expliquei o que é a frase e o que é a oração. Sujeito é o ser do qual se diz algo. Lembra? Aí Dionísio até fez aquela chamadinha onde a gente pergunta ao verbo e aí a gente encontra o nosso sujeito, que pode estar na ordem direta ou na ordem indireta, certo? Depois, predicado é o termo que contém o quê? Uma declaração a respeito do sujeito. Vamos ver isso então como vai ficar. Então vamos lá. Exemplo de predicado. Já vou dar logo o exemplo e daqui a pouquinho eu vou trazer cada um deles, porque a gente vai trabalhar com 3 tipos de predicado: predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Fáceis, uma maravilha, ó. Chuchu beleza, essa aula de predicado que eu sou apaixonada, adoro. Então vamos lá. O vento anunciava a chegada do inverno. Então, ó, o que anunciava a chegada do inverno? O vento. Então, o sujeito, ser sobre o qual se diz algo. Anunciava a chegada do inverno é o meu predicado. É uma declaração a respeito de quem? Do meu sujeito. Para encontrar o sujeito de uma oração, pergunta-se o que ou a quem? Ao verbo desta, ou seja, da oração que vamos estar executando. A resposta será sempre o sujeito. No caso do exemplo acima, o que anunciava a chegada do inverno? O vento. Então, portanto, o vento é o sujeito dessa oração. E o restante faz parte do predicado. Até aí foi tranquilinho, né? Então, vamos lá. Então, mas o que é predicado, Dionísio? O predicado é o termo da oração que contém uma declaração a respeito do sujeito. Assim como o sujeito, ele possui um núcleo que contém a parte fundamental de sua significação. Conforme esse núcleo, o predicado ele pode ser classificado em 3 formas. Acabei de falar ainda há pouquinho. Verbal, verbal, nominal e verbo nominal, certo? Então, 3 tipos de predicado: verbal, nominal e verbo nominal. A partir daí, eu tenho o predicado verbal. Então, quando o seu núcleo é um verbo, seguido ou não de complemento. Então, exemplos.
As cerejeiras floresceram. Sujeito, cerejeiras. Por quê? Lembra que tem que perguntar? O que floresceram? As cerejeiras. Então, floresceram é o núcleo do meu predicado. Então, as cerejeiras floresceram. Sujeito, as cerejeiras. O predicado, floresceram. E ele também é o núcleo do predicado, até porque a nossa oração termina aqui. Mediante isso, eu tenho o predicado nominal. Quando o seu núcleo é um nome, que nome é esse? Substantivo, adjetivo ou pronome, ligado a quê? Ao sujeito por meio de um verbo de ligação, que contém uma característica ligada a ele. O núcleo do predicado nominal recebe o nome de predicativo do sujeito. Vamos ver isso no exemplo. As crianças eram espertas. Quem era esperto? As crianças. É o meu sujeito. Eram, verbo de ligação. Quais são os verbos de ligação mesmo, Dionísio? Ser, estar, permanecer, ficar, continuar. Temos mais, mas esses daqui é o que mais a gente usa, né? Espertas, núcleo do predicado, ou seja, o adjetivo que contém uma característica ligada ao sujeito. A partir daí, eu vou para o verbo nominal. Predicado, verbo nominal. Quando o seu núcleo é um verbo e também um nome, sendo que este último se trata de uma característica ligada ao sujeito ou a um complemento como objeto, tá? Então, o que vocês têm aqui? Olha, exemplo, o soldado voltou ferido. Quem voltou ferido? O soldado. Então, soldado é o meu sujeito e o núcleo é soldado, tá? O meu sujeito é o soldado. Núcleo, soldado. Voltou, núcleo verbal, que contém a ação fundamental do meu predicado. Porém, o ato que ele fez, a ação que ele fez de voltar, ao mesmo tempo ele estava ferido. Então, que contém o quê? Um núcleo nominal que contém as características ligadas ao meu sujeito. Então, o que a gente lembra lá em cima? Ó, que quando o seu núcleo é um verbo e também um nome, sendo que este último se trata de uma característica ligada ao sujeito ou o complemento como objeto. Então, aqui o que diz? O soldado voltou ferido. Foi a forma, o estado como o soldado voltou. Se eu dissesse o soldado voltou, ponto. É meu predicado verbal. É uma ação, tá? Como eu tenho o soldado voltou e ainda por cima ele voltou o quê? Ferido. É o estado em que ele se encontra. Ele se encontra o quê? Ferido, tá? Então, quando eu tenho predicado verbal, tá? Eu posso até aqui colocar para vocês, ó. Quando eu tenho um verbo, mais o quê, Mônica? Mais uma... Opa! Eu tenho verbo e aí eu tenho uma ação mais um estado, ok? Aí sim, eu tenho aí o predicado verbo nominal, ou seja, eu tenho uma ação e mais o meu estado do que está acontecendo, ok, gente? Aí, nós vamos às nossas tarefas. Se liga nas tarefas, mas antes da gente se ligar nas tarefas, presta atenção. Vamos lembrar dos nossos sujeitos novamente. Sujeitos simples, composto, indeterminado, elíptico ou oculto e oração sem sujeito, com aqueles verbos que eu dei lá, né? Haver, no sentido de existir. Lembram disso? Tá lá no nosso slide, é só vocês irem lá buscar as nossas aulas do dia 15, 16 e 17 de abril. Mediante isso, hoje a gente está falando sobre os tipos de predicado. Então, aprendemos, vamos resumir assim de uma forma bem simples, tá? Como se fosse o nosso beabá. Então, eu tenho o meu sujeito, para achar o meu sujeito, eu pergunto o meu verbo. E aí eu encontro o meu sujeito.
A partir do que eu encontro o meu sujeito, eu vou classificar ele naqueles tipos que nós já falamos. O que sobra do meu sujeito é chamado de predicado. E aí eu tenho o predicado e o núcleo do predicado, como também eu tenho no meu sujeito. Sendo que o meu predicado ele é dividido em 3 partes: predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. E aí eu mostrei para vocês que no predicado verbal a gente tem uma ação. No predicado nominal a gente tem um nome. E no predicado verbo nominal é como se nós tivéssemos a ação mais o estado do nosso predicado, ok? Então, se liga nas tarefas. No dia 22, está sendo hoje a nossa videoaula. E aí, nessa videoaula, o que vocês vão incluir na nossa rotina? Também as aulas do SAIS, não é? Com as tarefas online que eu estou acompanhando. E referente ao capítulo 5, página 100 do livro de língua portuguesa, ok? Atividades do livro suplementar, páginas 28 a 34. Vocês já têm que fazer, que está no roteiro. E aí a gente tem, no dia 23, nós vamos fazer as correções dos livros. E no dia 24 eu faço as correções das folhas extras que estão com vocês, que foi junto com o roteiro de aula. Tá bom, galerinha? Então fica aí, ó. Isso vai passar, isso está passando. E se Deus quiser e Deus quer, nós estaremos aqui para mais uma aula, tá bom? Fiquem com Deus e ó, não esqueçam, façam tudo direitinho, vai marcando lá no livro o que está sendo referente os dias e as aulas para depois eu estar carimbando tudo para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um grande beijo e até a nossa próxima aula.